Estamos aqui agora na cozinha da Casa do Paço, uma cozinha, como veem, tradicional, com o céu de forno, onde se cozia a broa, onde se confeccionavam os cabritos e os carneiros no dia de Páscoa. Temos aqui a lareira grande, onde a família se juntava à noite, sobretudo no inverno, onde era transmitida toda a tradição oral, como por exemplo a lenda da Fonte da Senhora, que nós tivemos lá, e outros contos, porque não havia televisão, porque não havia acesso para falar nenhum de noite, e portanto era aqui que a família falava, e outros vizinhos, por vezes, se juntavam também para cavaquear. Temos aqui alguns utensílios que eram usados nessa cozinha tradicional, de onde sobressai o pote. O pote estava sempre ao lume, porque era, digamos, o reservatório de água quente que as pessoas tinham, porque estava sempre ao lume e, portanto, beneficiava sempre do lume que se ia fazendo ao longo do dia, quer para cozinhar, quer para aquecer, e a água era utilizada para lavagem, lavar as mãos, para lavar a louça e, inclusivamente, para a comida dos porcos. Também havia outro pote, por vezes mais pequeno, por vezes deste tamanho, se a família era grande, onde se fazia a sopa, o caldo. Todos os dias se fazia caldo, todo dia à noite tinha-se pôr o feijão de molho, e o caldo era confeccionado nestes potes. Depois temos outras panelas mais pequenas, que serviam para cozinhar. Temos aqui a célula sertã, onde se faziam as filhoses. As filhoses é uma espécie de panquecas, não são panquecas, não tem nada a ver com isso, mas que na forma parecem panquecas e que eram feitas a partir da farinha de trigo e de milho, mas era do trigo colhido na terra, não era da farinha de trigo de pacote que nos compra agora, e em que com gordura de porco se fazia uma iguaria que era muito boa e que era uma tradição cá da terra e de Coura. Temos aqui, continuamos a ver aqui os caldeiros dos arroz doce e pronto, a confecção dos outros alimentos, vários tipos de, aqui chamamos tachos ou tachos, portanto, que serviam para que alguns eram feitos no ferreiro, todos de ferro. Este aqui, por exemplo, este tacho, são dois, eram feitos no ferreiro. Os outros já são de confecção fabril. Aqui em cima do forno temos já uma espécie de cruzado o picho do café, tinha aqui a estalhada. O café era confeccionado aqui, e quando era para transportar para o campo, para as lavradas da manhã, para as desfolhadas ou para o tipo de trabalho, como por exemplo as batatas, ou a semeada, levava-se nestes recipientes, como isto é mais térmico, mantinha o calor. E o café é muito mais saboroso. O café, como sabem, ou se não sabem, ficam a saber, o café era confeccionado sobretudo com os caroços ou caroços do milho, que davam o sabor, e depois era ferrado, metia-lhe um tição dentro, a arder, ou a perna da trempe, que diziam que dava outro gosto. Temos aqui vários tipos de canecas, temos aqui o chamado panelo, também de barro, onde servia para guardar o leite, conservava-se mais. Temos lá alguidar que se utilizava na matança quando se fazia a sangria do porco. Aqui os tipos de canecas que se usavam para o vinho, que ainda hoje se usa. Esta também é muito conhecida, que ainda hoje se mantém. Aqui temos a cunca ou conca, aqui chamam-lhe cunca, onde se punha a broa para enfornar. Lá era a férrea que servia para tirar as brasas do forno e meter, ou chegar mais para lá. E podemos falar da iluminação, que temos aqui a candeia tradicional que eu usava, gastava petróleo, ou então os candeeiros, também havia outro exemplar. Também mais tarde começou-se a usar o carboneto, a luz de carboneto, e com certeza que aqui no tempo do doutor já se usava o Petromax, que era portanto um utensílio já mais sofisticado, que dava mais luz, mas também consumia petróleo. Aqui temos um exemplar de garrafões também já muito antigo, que se usava para pôr o vinho e outros líquidos. Aqui temos um recipiente que se usava, dois recipientes, um grande e pequeno, que se usava sobretudo na altura da matança, para pôr as tripas do porco, para pôr o sangue, para conservar quando se fazia as morcelas, e também se usava para guardar as banhas que depois eram utilizadas na confecção dos alimentos. Aqui temos um assador, também conhecido. Aqui uma infusa. Esta caneca chama-se uma infusa, que utilizava-se para buscar a água, sobretudo para os trabalhos, quando as pessoas estavam no campo a trabalhar, que havia pessoas fora, ia uma criança buscar, e às vezes partia. Deixava aqui, quando me aconteceu isso. Acolá temos então a tal cântra, que
recipiente maior, outro modelo de caneco. Este era muito mais, talvez, maior, acessível, tinha duas asas, as mulheres transportavam à cabeça com uma rodilha, também serviam para transportar o vinho no tempo na adega, no tempo das vindimas, e terá o vinho. Estamos aqui nos fundos da Casa do Paço, aqui num local onde o seu proprietário, o Sr. Heitor Alves, reuniu várias peças do artesanato local, bem como outras peças, e que estão aqui dispostas para as pessoas observarem. Por exemplo, está aqui o Sr. Heitor. Olá, muito bem. Ainda relacionado com a canga do gado, temos a canga baixa que se usava para labrar e para trabalhos mais duros, porque havia uma certa vaidade, os labradores, desde as monilhas, que eram aquelas almofadas que as vacas usavam, o gado barroso, que usavam por exemplo, aos cornos, para não ferir, também um exemplar. Havia aqui uma pessoa em Ferreira que era exímia em fazer isto, que era a tia Florinda da Casa Nova. Era uma pessoa que era especialista nisto. Aqui está a réplica o jugo que se usa ali na Ribeira do Lima, que era mais baixo a ver com o nosso. Isso. O nosso era mais artístico e usava-se ali na zona dos Arcos, de Alvez, até porque havia um fabricante famoso ali em Travassos. Aqui temos a série de caldeiras que se utilizavam para fazer o arroz doce. Coura, sabe que os de coura são conhecidos pelos papeiros, porque tudo o que é com massas nós somos especialistas, não é? Começar pelo bucho do porco, as filhoses, para as papas farabulhas, também do arroz doce. Portanto, a minha avó, quando fazia o arroz doce em dias de festa, ou se fazia em dia de festa, quando estava a fazer o arroz doce, ninguém podia falar para ela, que ela dava aquelas, mexia aquilo com tanta tão minucioso, aqueles movimentos que eram, por isso que era bom. Pronto. Era nestas caldeiras que se fazia o arroz doce. Aqui temos a gamela, fazer a baroa, que servia para lavar a louça, que não havia o plástico ainda na altura, mas também servia para dar forma às broas de milho, para depois pôr na pá e meter no forno. É feita de madeira de pinheiro. Depois esta casa ter pertencido à família Champollimau, a família Champollimau chega aqui pelo casamento de uma filha do engenheiro militar que veio ser o técnico das muralhas de Valência, que casou, Paulo Champollimau, que casou na Quinta São José do Barrio, em Fontoura. Uma filha veio casar aqui e depois aqui se formaram os Champollimaus que se ramificaram pelo país. Depois esta casa, mais tarde, entrou, portanto, mas depois dos Champollimaus passou para o Severino José de Brito. Pronto, eu ia dizer a seguir, passou para a posse de Severino José de Brito, que era um grande comerciante e industrial da Praça do Porto. Esta casa depois tocou a uma filha desse senhor Severino de Brito, a Dona Maria de Lourdes, que era casada com o doutor Frazão de Nazaré, distinto médico do Porto, da cidade de Porto, que chegou a ser diretor do Hospital de Santo António, chegou a ser presidente da Câmara Municipal do Porto e era membro da União Nacional. Era um político. Era um salazarano. E era um indivíduo que, ao mesmo tempo, era uma pessoa que fazia muito bem às pessoas. Porque numa altura em que não havia segurança social, em que não havia médico, não havia nada, ele chegava a levar as pessoas para Lisboa, tinha a sua casa e operavam e não pagavam nada. Esse senhor casou com essa senhora Dona Maria de Lourdes de Brito, mas com separação de bens. Com separação de bens. E então, durante os anos em que me lembro, que ele viveu aqui, durante a minha infância, o domingo de Páscoa terminava nesta casa. Era uma altura de miséria. As pessoas, em lado nenhum, havia pão para comer, muito menos doce. Embora naquele dia a comida fosse melhor, ninguém tinha doces para dar como há hoje, com fartura e vinho do Porto e outras bebidas. E então, era aqui que a Páscoa acabava. Ele abria estas portas, aqui tinha uma mesa enorme, franqueava, com pão de ló, bolos que a criada tinha aqui uma criada a tempo inteiro aqui e outras no Porto. Tinha muita criação de animais, gansos, galinhas, perus.
além dos caseiros todos, não é verdade? E então esta mesa aqui toda a gente entrava, pobre e rico, as pessoas até tinham receio de pegar porque nunca tinham visto assim guloseimas tão apetitosas, mas ele fazia questão em que as pessoas comessem e bebessem e depois acabavam aqui o primeiro dia de Páscoa.